Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Robertson e estaremos juntos resolvendo as 10 questões de matemática da prova do concurso de admissão ao primeiro ano do ensino médio do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, do ano de 2019 e 2020. Mas antes, caso você ainda não seja inscrito do canal, faço o convite para que se inscreva, ative o sininho das notificações de novos vídeos e deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos então para a resolução das 10 questões de matemática da prova do concurso de admissão ao primeiro ano do ensino médio do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, do ano de 2019 e 2020. Vem comigo. Vamos começar então com a questão de número 11. A dinâmica e a estratégia nas partidas de basquete mudaram bastante ao longo dos últimos anos. Atualmente, as equipes tentam mais arremessos de 3 pontos, quando o arremesso é feito antes da linha de 3 pontos, do que antigamente. Um exemplo dessa estratégia observou-se numa das partidas finais da Liga de Basquete Norte-Americana, a NBA. National Basketball Association, disputada entre as equipes Toronto Raptors e Golden State Warriors. Nessa partida, as duas equipes efetuaram juntas 74 arremessos de 3 pontos. Do total desses arremessos, ou seja, de 74 arremessos, 22 do Golden foram errados. Do Toronto Raptors, 24 foram errados. Ao longo da partida, as duas equipes juntas totalizaram nesse tipo de arremesso, e aí temos as alternativas. Quantos pontos as duas equipes juntas totalizaram? Perceba que juntas efetuaram 74, sendo que obtiveram 22 mais 24 arremessos errados. Então, os pontos virão desses números de arremessos certos, que é de 74 menos 22 mais 24. Que vai ser igual a 74 menos 22 mais 24, 46, que vai ser igual a 28, ou seja, 28 arremessos foram certos, e cada arremesso certo são 3 pontos. Então, 28, vamos multiplicar por 3. 8 vezes 3 é 24, vão 2. 28 vezes 3, vamos fazer aqui, ó. Então, 8 vezes 3 é 24, vão 2. 2 vezes 3, 6 mais 2, 8. 84 pontos. 84 pontos foram conquistados, totalizados pelas duas equipes nesse tipo de arremesso, no arremesso de 3 pontos. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra B. Questão 12. Os gráficos a seguir mostram a quantidade de usuários ativos das 5 redes sociais mais populares no Brasil nos anos de 2016 e 2018. Então, em 2016, foram o Facebook, o WhatsApp, YouTube, Twitter e Snapchat. E em 2018, foram o Facebook, o WhatsApp, YouTube, Instagram e o Twitter nessa ordem. Sabendo que em 2016 o Instagram já existia, então essa é uma informação importante, mas não figurava entre as 5 redes sociais. Então podemos perceber que de fato aqui não aparece o Instagram em 2016.
então não figurava entre as 5 redes sociais mais utilizadas no Brasil, podemos afirmar que o crescimento percentual de usuários brasileiros dessa rede social de 2016 a 2018 foi, e veja que o Instagram aparece em 2018 com 74 milhões de usuários, aqueles que utilizam, né, essa rede social. Muito bem, como não aparece em 2016, podemos pensar então que o número de usuários seja menor do que 36 milhões. Perfeito? Então, deve aparecer numa posição, não sabemos qual, não aparece aqui nessa matéria. No entanto, como 36 milhões ocupa o 5º lugar da rede social em 2016 e foi o Snapchat, então provavelmente o número de usuários das pessoas que utilizam essa rede social em 2016 seja inferior a 36 milhões. Eu vou tomar como base esse 36 milhões, sabendo que o número é menor. E vamos fazer o cálculo. De 36 milhões, ou menor de que 36 milhões, foi para 74 milhões. Então vamos fazer o seguinte cálculo, usando aqui o fator de acréscimo. Então vou fazer uma divisão, 74, e vou dividir por 36. 36. E aqui vai dar 2, aqui é 72, sobra 2. 2, alguma coisa. 2, alguma coisa representa um fator de aumento de 100%, superior a 100, já que aqui continua a conta, vai dar 2,0 e alguma coisa. Por quê? Porque com o fator de aumento se calcula da seguinte forma, né? Você tem o 100%, mas se eu somar 100%, isso aqui vai dar 200%, e 200% representa 200 sobre 100, que é uma razão centesimal, e 200 sobre 100 é igual a 2. Então, a alternativa correta da questão 12 seria a letra D, a alternativa da letra D, superior a 100%. Como esse número de usuários, das pessoas que utilizam essa rede social em 2018 foi de 74 milhões e em 2016 foi menor do que 36 milhões, e já com 36 milhões já representa um aumento de 100%, então esse usuário, o crescimento percentual de usuários dessa rede social de 2016 a 2018 foi superior a 100%. Questão 13. Uma das etapas de tratamento da água de piscinas e também das águas para consumo humano é a adição de cloro, etapa denominada cloração. Porém, é interessante notar que nem sempre se adiciona cloro puro na água. Na maioria das vezes, adiciona-se uma solução de hipoclorito de sódio, conhecida como cloro líquido. Dependendo do objetivo que se pretende, são utilizadas soluções com concentrações diferentes. No tratamento de água para consumo humano, a solução de hipoclorito de sódio adicionada tem concentração de massa de 0,4 mg por litro. Considere um recipiente no formato de um paralelepípedo com medidas internas
de 40 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 20 centímetros de altura, conforme a figura a seguir. Observe que a altura da água dentro do recipiente não atinge os 20 centímetros, sobrando 8 centímetros de altura sem água. Sabendo que a água contida nesse recipiente será destinada exclusivamente para o consumo humano e atende às recomendações de tratamento mencionadas no texto acima, a quantidade em miligrama de hipoclorito de sódio que deve ser adicionada é de... Então, primeiramente, temos que determinar o volume que está contido aqui dentro do recipiente, já que essa água que está contida será destinada exclusivamente para o consumo humano, tá? E atende, obviamente, às recomendações de tratamento mencionadas no texto inicial. E aí quer saber a quantidade de miligramas de hipoclorito de sódio que deve ser adicionada. Então, o volume vai ser o produto do comprimento, largura e altura. O comprimento segue aqui 40 centímetros, vezes a largura de 10 centímetros e a altura será de 20 menos 8, que será de 12. Tá? Até aqui vou representar, a altura é de 20 centímetros, só que 8 centímetros não tem água, então 12 centímetros tem. Seria 20 menos 8. Então, 40 vezes 10 vezes 12. Então, o volume vai ser de 400 vezes 12. Vamos pensar também 12 vezes 4, vai dar 48. Eu vou acrescentar aqui 2 zeros. 4.800 centímetros cúbicos. Por outro lado, temos que 100 centímetros cúbicos, ou melhor, 1.000 centímetros cúbicos, é igual a 1 litro. Eu tenho que fazer essa conversão porque a concentração está nessa razão, de 0,4 miligrama por litro. Então, eu tenho que converter 4.800 em litros. Então, como 1.000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro, então 4.800 centímetros cúbicos terá que ser igual a 4,8 litros. Então, como essa concentração a cada litro tem 0,4 miligramas, então 4,8 litros terá exatamente 4,8 vezes 0,4 miligramas. Então, vamos armar a conta aqui com o produto de dois números decimais. 4,8 vezes 0,4. Então, 8 vezes 4, 32, vão 3. 4 vezes 4, 16, mais 3, 19. Então, com duas casas decimais, 1,92 miligramas. Olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra A. Questão 14. Ao se aposentar, Marcos decide comprar um lote retangular em uma área rural para construir seu sítio. O terreno apresenta 60 metros de comprimento por 32 metros de largura. Marcos planeja construir uma casa, uma horta, uma garagem, além de deixar espaço para uma área de lazer com 480 metros quadrados. Observe a figura com a situação descrita. Sabendo que o comprimento da casa, 3x,
é o triplo da largura da garagem, que é x, com x metros, ou x em metros, conclui-se que o perímetro da parte destinada para a horta é igual a... Então, o objetivo principal é determinar o perímetro da horta. Vamos começar então a questão e temos que descobrir então o valor do x olhando para a área de lazer. Foi dado na questão que a área é de 480 metros quadrados. Só que não temos a medida, teoricamente, do comprimento e da largura. Podemos perceber que o terreno, o lote, tem 60 metros de comprimento. Se basearmos pela casa que tem 3x, então o comprimento da área de lazer terá exatamente 60 menos 3x. Por outro lado, a largura do lote é de 32 metros. Como a largura da garagem é o mesmo da largura da horta, que é x, então a largura da área de lazer será de 32 menos x. Vou destacar aqui 32 menos x. Perfeito? Então, retomando, como o comprimento do lote é de 60 metros e o comprimento da casa é de 3x, então da área de lazer será de 60 menos 3x, e como a largura do lote é de 32 metros e a largura da garagem é o mesmo da largura da horta, que é de x, então da área de lazer será de 32 menos x. Então, podemos calcular a área de lazer usando a fórmula 60 menos 3x vezes 32 menos x vai ser igual a 480. Então, vamos fazer aqui distributiva, 60 vezes 32, que vai dar exatamente 1920, menos 60x, então menos 60x, aqui vai ficar 3x vezes 32, vai dar menos 96x, e menos 3x vezes menos x vai dar mais 3x quadrado. Isso tudo é igual a 480. Então, isso é equivalente a 3x quadrado, menos 60x, menos 96x vai dar menos 156x, mais 1990, menos 480, igual a zero. Então, isso é equivalente a 3x quadrado, menos 156x, mais 1440, que é igual a zero. Então, nos deparamos com uma equação do segundo grau completa. Mas podemos dividir tudo por 3, já que tanto 3 como menos 156 e o 1440 são divisíveis por 3. Então, fazendo a divisão por 3, vamos até inclusive destacar, vou dividir tudo isso aqui por 3. Então, isso aqui vai ser igual a x quadrado menos 156 dividido por 3 vai dar 52x, mais 1440 dividido por 3, 480. Então, vamos resolver essa equação aqui do segundo grau para encontrarmos aí
o possível valor para x, perfeito? Então, os coeficientes, o coeficiente de x² é 1, o b é o menos 52 e o c é igual a 480. Então, vamos usar aqui a fórmula de Bhaskara. Eu vou usar primeiramente, antes da fórmula de Bhaskara, o valor do delta. Delta é b² menos 4 vezes a vezes o c. Então, delta vai ser igual a b², então é menos 52 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 480. Então, delta vai ser igual a menos 52 ao quadrado, é 2.704. Menos 4 vezes 1 vezes 480 é o mesmo que 1.920. Então, delta vai ser igual a 2.704 menos 1.920. Vamos chegar no resultado de 784. 784. Agora sim, usando a fórmula de Bhaskara, x1, x2 vai ser menos b, mais ou menos raiz² de delta sobre 2 vezes o a. Então, isso aqui vai ser igual a menos b. Então, vai ficar menos 52, mais ou menos raiz² de 784, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, isso aqui vai ficar 52 positivo, mais ou menos raiz² de 784 é 28, mais 28 sobre 2. Então, o x pode assumir dois valores. Vou chamar aqui de x1, pode ser 52 mais 28 sobre 2, e o x2 pode ser 52 menos 28 sobre 2. Então, 52 mais 28 é 80. Dividido por 2, 40. E o x2 é o 52 menos 28, que é igual a 24. Dividido por 2 é igual a 12. Mas um desses valores não servirá. Por quê? Reparem que a área de lazer tem como a largura 32 menos x e o comprimento 60 menos 3x. Se tomarmos aqui, por exemplo, x igual a 40, aqui vai ficar 32 menos 40, que é menos 8. Então, não existe largura. A largura não pode assumir, melhor dizendo, um valor negativo. Então, não pode ser 40, porque 32 menos 40 vai dar menos 8. Ou seja, o x, o valor de x, vai ser exatamente 12. Porque o valor tanto do comprimento da largura da área de lazer será assumirá um valor positivo. Então, se x é 12, a largura será 32 menos 12, 20, e 60 menos 3x será exatamente 3 vezes 12, 36, 60 menos 36 dará 24. Perfeito? 24 e 20. Só que a questão nos pede exatamente o perímetro destinado à horta. E a horta tem a largura x e o comprimento 60 menos 3x. Então, vamos substituir no valor do x por 12. Então, teríamos o seguinte, 60 menos 3 vezes 12. Até fazer um pouco diferente.
Temos o seguinte, ó, 60 menos 3 vezes o x é 12. Tá assim, ó. Vai ser igual a 60 menos 36, que é de 24 metros. E o x é 12. Então, o perímetro vai ser exatamente 24 mais 24 mais 12 mais 12. Vou até colocar aqui, ó, x vai ser 12. E o comprimento da horta será de 24. Então, 24, 24, 12, 12. Então, 24 mais 24, 48. 48 mais 24 vai ser exatamente 72. 72 metros. Repare que aparece o 48 nas alternativas, né? Aparece um possível, né? 56, mas a alternativa correta de fato é o 72, que é o perímetro da horta. Estou olhando as alternativas, então a alternativa correta é da letra D. Questão 15. Em um programa de auditório, Alan participará de um jogo de perguntas e respostas com as seguintes regras. A cada resposta correta, o jogador ganha 3 pontos. A cada resposta incorreta, o jogador perde 4 pontos. E ao completar 15 pontos positivos, o objetivo é alcançado e o jogo se encerra. Sabendo que Alan alcançou o objetivo ao responder a 12ª questão, a razão entre o número de acertos e o número de erros de suas respostas é... Então, o objetivo principal da questão é chegarmos à razão entre o número de acertos e o número de erros. Vamos chamar, então, o A de número de acertos. De acertos. E o B, número de erros. Voltando aqui ao texto, podemos perceber que a cada resposta correta, o jogador ganha 3 pontos. A cada resposta incorreta, o jogador perde 4 pontos. E ao completar 15 pontos positivos, o objetivo é alcançar. Então, daqui podemos tirar a seguinte conclusão. Se o número de acertos variar é igual a A e o número de erros é igual a B, então 3A, já que o jogador ganha 3 pontos, menos 4B, já que o jogador perde 4 pontos a cada resposta incorreta, é igual a 15 pontos. É igual a 15. Já que o objetivo é alcançado e o jogo se encerra ao completar 15 pontos positivos. Por outro lado, Alan alcançou o objetivo ao responder a 12ª questão. Ou seja, a soma do número de acertos mais o número de erros, ou seja, a soma do número de acertos e o número de erros tem que ser igual a 12. Então, A mais B é igual a 12. Nos deparamos aqui com um sistema de equações do primeiro grau de duas incógnitas. Eu vou resolver essa equação pelo método da adição. Para isso, eu vou multiplicar a segunda equação por 4. Tá? Então, vou multiplicar a segunda equação por 4. Então, vamos chegar a uma
um sistema de equações equivalentes. 3A menos 4B igual a 15 e 4A mais 4B igual a 48. Então, usando o método da adição, temos que 3A mais 4A menos 4B mais 4B é igual a 15 mais 48. 3A mais 4A vai dar 7A. 4B menos 4B, pode cancelar. Então, isso aqui vai ser igual a 15 mais 48, 63. Então, A vai ser igual a 63 sobre 7, que é igual a 9. Chegamos ao valor de A, que representa o número de acertos, ou seja, número de respostas corretas. No entanto, como foram 12 questões respondidas e 9 foram certas, então 3 foram erradas, que é o valor de B. Então, o objetivo é descobrirmos a razão entre o número de acertos e o número de erros. Então, a razão será A está para B, que é igual a 9 está para 3, que é igual a 3. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra C. Questão 16. Um feirante compra laranjas pagando R$ 7,50 para cada 2 kg e as revende ao preço de R$ 30 para cada 6 kg. Para obter um lucro de R$ 500 com essas laranjas, esse comerciante deve comprar e revender quantos quilogramas? Então, vamos pensar o seguinte. Para a compra, vamos colocar aqui, o feirante paga se R$ 7,50 para cada 12 quilogramas, para 1 quilograma paga R$ 3,75. Então, vamos colocar aqui R$ 3,75 por quilograma. E as revende, compra, vamos botar assim, vende. Bom, ele vende R$ 30 para cada 6 quilogramas. Então, para 1 quilograma é só dividir por 6. Então, ele vende a R$ 5,00 por quilograma. Com isso, podemos obter o lucro. Ele vai ter um lucro de R$ 5,00 menos R$ 3,75 por quilograma. Então, isso vai ser igual a R$ 5,00 menos R$ 3,75 e tem um lucro de R$ 1,25 por quilograma. Como ele quer obter um lucro de R$ 500, então vou ter que fazer R$ 500 dividido por 1,25. Então, estamos diante de uma divisão com números decimais. Para isso, eu vou multiplicar por 100 tanto o numerador quanto o denominador. Então, isso aqui vai ser igual a 50.000 dividido por 125. Então, vamos armar a conta aqui. 50.000 dividido por 125.
Se eu multiplicar por 2 é 250, então vai ser por 4. Aqui então vai dar 500. Que é 0. E vou abaixar os 2 zeros, acrescentando aqui no resultado, 400. Então, esse feirante, para obter um lucro de R$500, ele deve comprar e revender 400 quilogramas. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra D. Questão 17. Para incentivar o turismo, o prefeito de uma cidade decide criar uma tirolesa ligando duas montanhas do Parque Ecológico Municipal. O engenheiro foi contratado para projetar a atração e precisa saber quantos metros de cabo de aço necessitará para ligar os topos dessas duas montanhas. Para facilitar esses cálculos, o engenheiro criou em seu projeto os triângulos equiláteros. Então, uma informação importante, são equiláteros ABC e DEF, pertencente ao mesmo plano vertical em que A e D representam os topos das montanhas. E os pontos B, C e F estão alinhados no plano horizontal. Então, o triângulo equilátero é onde os lados e os ângulos internos são congruentes. Bom, observe a figura a seguir com a situação descrita. Sabendo que os triângulos equiláteros ABC e DEF têm respectivamente 32 metros e 16 metros de lado, então vamos destacar aqui 32 metros de lado. Uma informação também muito importante, vou destacar assim, 32 e 16. E que a distância entre os pontos C e E é de 23. Então, vamos colocar aqui 23. A medida do cabo de aço AD em metros, vamos chamar aqui de X, em que o engenheiro encontrará será de... Muito bem, então, podemos inicialmente perceber que AD é meio que inclinado, né? E temos uma base. Então, podemos construir aqui um triângulo retângulo. De que forma? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui, se eu traçar aqui no ponto, o vértice A no triângulo ABC, eu tenho aqui uma altura, a altura do triângulo equilátero, tá? ABC, a gente vai ter que calcular. E aqui também vou construir aqui a altura desse triângulo equilátero DEF. Aqui, a partir do ponto D, traçando um segmento paralelo ao plano BF, eu tenho um dos catetos. Deixa eu construir aqui, ó. Eu tenho um dos catetos do triângulo retângulo, tá vendo? Então, um X é a hipotenusa e aqui é um dos catetos. Eu tenho essa medida. Por quê? Como do ponto A do triângulo ABC eu tracei aqui a altura. Então, aqui vai ser o ponto médio. No caso, é o ponto médio e aqui vai medir a metade. Se o lado do triângulo é 32, então aqui vai ser 16. Então, essa medida aqui é 16. Aqui eu já tenho 23 e aqui vai ser a metade, que é 8. Então, esse cateto aqui mede 16 mais 23, 39 mais 8, 47. Perfeito? Então, vamos só traçar aqui mais ou menos o triângulo. Ó. Tem aqui, então, aqui é o A. Aqui é um ângulo reto, aqui é o ponto D,
Então, eu já sei que aqui mede 47, aqui exatamente x. Eu vou precisar, então, calcular o outro cateto. Então, para chegarmos ao outro cateto, perceba que a altura do triângulo equilátero DEF, essa medida aqui, é paralelo a essa aqui do triângulo equilátero ABC. É a mesma, tá? Vou até chamar aqui de H. Então, isso aqui, daqui para cá é H, então daqui para também vale H. E a altura do triângulo equilátero, a altura, vamos colocar aqui, é exatamente a raiz quadrada de 3 multiplicado pelo lado dividido por 2. Tá? Lado dividido por 2. Como o lado do triângulo aqui é 16, então a altura vai ser exatamente 8, né? Já que o lado é 16, então vai ser 8 raiz quadrada de 3. Então, posso chamar aqui de 8, essa medida aqui, tá? De 8 raiz quadrada de 3. Por outro lado, a altura do triângulo ABC, usando a mesma fórmula, se o lado é 32, 32 dividido por 2 é 16, vai ser 16 raiz quadrada de 3. Como aqui já é 8 raiz quadrada de 3, então essa medida aqui vai ser a metade. Vai ser exatamente 8 raiz quadrada de 3. O desenho não ficou muito claro para a gente. Obviamente que essa medida aqui tem que ser o mesmo daqui, mas na figura não aparece. Mas, de fato, é 8 raiz quadrada de 3, tá? Então, já vou registrar aqui 8 raiz quadrada de 3. Então, temos as medidas, então, do triângulo retângulo. Agora, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras para achar o valor de AD, que é exatamente a medida do cabo de aço. Então, pelo teorema de Pitágoras, o x é a hipotenusa, x² é igual a 8 raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 47 ao quadrado. X² vai ser 64 vezes 3 é 192, mais 47 ao quadrado é 2.209. Então, x² vai ser igual a 2.401. E, então, x vai ser igual, olha só, para chegar à raiz quadrada de 2.401, na prova, podemos ter como referência o 2.500. 50 ao quadrado é 2.500. Então, a raiz quadrada de 2.500 é exatamente 50. Então, esse valor é um número aproximado de 50 e termina em 1. Então, se nós fizermos, por exemplo, 49 ao quadrado, vai terminar em 1. 49 ao quadrado é exatamente 2.401. Poderia ser também um possível candidato que termina em 1, o 41, tá? Mas não é. Então, o 41 vai estar próximo do 1.600, por exemplo, já que 40 ao quadrado é 1.600. Então, como termina em 1, 9 vezes 9 é 81, então é um candidato e de fato é o resultado, né? 49 ao quadrado é 2.401, então raiz quadrada de 2.401 é o 49. Então, x aqui, a medida do cabo de aço AD é de 49 metros. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra B. Questão 18. O Colégio Pedro II disponibilizou diversas salas de aula em seus campi para aplicação das provas do concurso de estudantes deste ano.
Para arrumar tais salas, 6 pessoas trabalharam por 3 dias. Para que a mesma quantidade total de salas de aula ficasse pronta em um único dia, o número de pessoas a mais que teriam que ajudar na arrumação, trabalhando no mesmo ritmo das anteriores, é de... Então, a questão 18 trata de proporcionalidade. Vamos pensar aqui nas grandezas. Temos aqui o quantitativo de pessoas. Então, número de pessoas que realizam um trabalho em número de dias, um certo número de dias. Então, inicialmente, 6 pessoas, trabalhando no ritmo delas, realizam o trabalho em 3 dias. Só que o objetivo aqui é arrumar as salas em um dia. Então, vamos precisar de X pessoas. Então, vamos pensar. Se 6 pessoas realizam um trabalho em 3 dias, para realizar em um dia, vai precisar de mais pessoas. Então, houve aqui uma redução do número de dias, porém, vamos precisar de um número maior de pessoas. Então, essas duas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos chegar ao número de dias fazendo a seguinte conta. Vamos olhar para a primeira linha aqui e multiplicar 6 vezes 3 é igual a x vezes 1. Ou 1 vezes x, né? Então, 1 vezes x é x. 6 vezes 3 é 18. Então, é preciso aqui, para realizar esse serviço, o mesmo ritmo das anteriores, de 18 pessoas. Se olharmos as alternativas, aparece o número 18, que é a alternativa da letra D. Mas a questão pede o número de pessoas a mais que teriam que ajudar na arrumação. Inicialmente havia 6 pessoas e vai precisar de 18 para fazer o serviço em um dia. Então, o número de pessoas a mais virá da diferença entre 18 e 6. 18 menos 6 é 12. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra B. Questão 19. Maria ganhou um quebra-cabeça matemático com 8 peças geométricas a saber: um quadrado, que é a peça 4, um triângulo retângulo isósceles, que é a peça 6, um paralelogramo, que é a peça 7, um trapézio retângulo, que é a peça 8, e 4 quartos de círculo de mesmo raio, peças 1, 2, 3 e 5. Uma das formas criadas por Maria foi um coração, de modo que os lados das peças coincidiram perfeitamente, sem sobras ou faltas, como representado na imagem a seguir. Sabendo que o lado do quadrado, peça 4, mede 10 centímetros e adotando π igual a 3, a área do coração em centímetros quadrados é igual a... E aí temos as alternativas. Então, vamos começar pelo lado do quadrado, né? O lado do quadrado, que é a peça 4, mede 10 centímetros. Então, aqui mede 10 centímetros. Aqui 10, 10 e 10. Por outro lado, as peças 1, 3, 2 e 5 formam a área do círculo, já que o círculo representa um quarto.
Então, como cada círculo representa um quarto, se juntarmos as 4 peças, forma a área de um círculo. Então, vamos resolver a questão pensando assim, ó. A área do círculo. Então, vai ser a área da peça 1, que eu vou chamar de A1, mais a área 2, mais a área 3, mais a área 5. Perfeito? Então, essa área será de πr². Tá assim. A área, então, será de πr². O π vale 3, é igual a 3, e o raio será de 10. Se olharmos aqui um semicírculo, por exemplo, o diâmetro seria 20 e o raio 10. Então, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, vezes 3, 300. Então, 300 centímetros quadrados. Vamos pensar agora na peça 4, que é a área de um quadrado. Então, a área do quadrado será exatamente a área da peça 4, que eu vou chamar de A4. Então, a área vai ser lado ao quadrado, que é igual a 10 ao quadrado, que é igual a 100 centímetros quadrados. Vamos olhar agora para a peça 8. A peça 8 é do trapézio retângulo. Então, vamos pensar aqui na área do trapézio, que é exatamente a área 8. E a área do trapézio é dada pela fórmula base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Vamos atrás dessas informações. Quem seria a base maior desse trapézio? Perceba que se eu fizer um traço aqui, fazer um traço paralelo ao raio do semicírculo, eu tenho que aqui mede 10, certo? Então, a base maior vai ser, é paralela, tá vendo? Aqui mede 10, então aqui também vai medir 10. E aqui também mede 10, ó. Daqui para cá, mede 10, já que faz parte do raio do semicírculo. Então, aqui é 10, aqui também vai valer, como é paralelo, né? Mede também 10. Aqui é paralelo a esse lado aqui, ó. Então, a base maior é 20. A base menor é 10. A altura desse trapézio, da peça 8, também é 10, já que faz parte do raio do semicírculo, das peças 2 e 5. Isso aqui tudo dividido por 2. Então, 20 mais 10 é 30. 30 vezes 10 é 300, dividido por 2, 150. 150 centímetros quadrados. Se olharmos agora as peças 6 e 7, também formam um trapézio. Então, a área do trapézio, vou colocar aqui, vai ser a soma das peças, ou da área das peças 6 e 7. Então, a 6 é a área da peça 6 e a 7 será a área da peça 7, que é também de um trapézio. Então, a base maior daqui para cá vai valer 20, porque temos 10 e 10. Aqui é paralelo, ó, essa medida aqui. Se traçarmos aqui uma linha aqui paralela àquele 10 ali, que é o raio do semicírculo, ó. Então, aqui vai medir exatamente 10. Ó.
Aqui mede 10, que é paralelo ao lado do quadrado. Então, será a mesma área do trapézio da peça 8, a mesma. Base vezes altura sobre 2. Base maior, uma base menor vezes altura sobre 2. Então, a base maior é 20. Base menor 10, a altura é 10. Então, será também igual a 150 centímetros quadrados. Então, a área desse coração em centímetros quadrados será a soma de todas essas áreas. Então, 300 mais 100 mais 300, já que 150 mais 150 é 300. Então, vai resultar em 700 centímetros quadrados. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra A. Questão 20. No ano de 1999, o Banco Central Espanhol emitiu uma moeda comemorativa de prata de 1.500 pesetas, unidade monetária espanhola em 1999, que tinha o formato de um octógono regular com 1 centímetro de lado. Então, esse polígono é regular, ou seja, todos os lados têm como medida 1 centímetro. Um colecionador armazenará esta moeda em uma caixa de base quadrada. Para isso, precisará determinar a distância entre os vértices A e D da representação a seguir. Então, A e D. Considerando raiz quadrada de 2 igual a 1,4, a medida do segmento AD em centímetros que o colecionador precisará calcular é igual aproximadamente a... Então, para resolver essa questão, eu vou usar a ideia de semelhança de triângulos. Para chegarmos a esses triângulos e a semelhança, consequentemente, eu vou pensar o seguinte, eu vou pensar traçando aqui o segmento do C até aqui, seria até aqui, do B até aqui. Eu vou construir aqui inicialmente um triângulo retângulo. E vou chamar essa medida aqui de L, tá? L e L. Então, eu vou fazer semelhança de triângulo nessa situação aqui. Vou projetar aqui em cima para ficar mais claro. Vou traçar aqui um triângulo. Digamos que aqui seja um triângulo. E aqui eu tenho essa situação aqui. Tá? Então, aqui seria o AD. Tá? Aqui, esse lado aqui seria, segmento seria o BC. Aqui eu estou chamando de L, essa medida aqui, desse ponto que eu criei, eu estou chamando de L. E essa medida aqui será exatamente essa aqui, que seria DC vale 1, já que é o lado do octógono, seria 1 mais L. Então, aqui teria como medida 1, tá? Então, aqui é L. E qual seria a semelhança? AD, eu sei que vai medir X, que eu quero calcular, e BC vale 1, que é o lado que eu quero calcular, né? Que eu já tenho, melhor dizendo, que é o lado do octógono. Então, qual seria a semelhança? Seria do triângulo maior, o lado do triângulo maior, L mais 1, está para o lado menor do triângulo menor, que é L, assim como esse lado do triângulo maior, que eu estou chamando de X, que a gente vai ter que calcular, está para a base do triângulo menor, que é igual a 1. Então, consequentemente, X sobre 1 é X. Então, eu preciso inicialmente calcular o valor do L, que é o lado desse triângulo. Para isso, eu vou usar
o Teorema de Pitágoras. Então, como aqui o BC mede 1, tá certo? Então, temos que o 1 ao quadrado vai ser igual a L quadrado mais L quadrado. Então, L quadrado mais L quadrado é 2L quadrado, que é igual a 1 quadrado, que é 1. Daí, então, que L quadrado vai ser 1 sobre 2. Então, L vai ser raiz quadrada de 1 meio. Então, 1 meio. Mas isso aqui é mesmo que raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 2. Posso racionalizar. Isso aqui, multiplicar raiz quadrada de 2, tanto o numerador quanto o denominador. Vou multiplicar aqui, ó, sobre raiz quadrada de 2. Isso aqui vai resultar em raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 4, que é exatamente 2. Como raiz quadrada de 2 é 1,4, então L vai ser 1,4 dividido por 2, que é igual a 0,7. Então, voltando aqui à proporção, se o L é 0,7, então temos o seguinte, que 0,7, vou colocar aqui, mais 1 está para 0,7, assim como o x está para 1, que é x, né? Então, o valor de x, que é a medida do segmento AD, vai ser o mesmo que 1,7 dividido por 0,7, que é o mesmo que 17 dividido por 7. Então, fazendo essa divisão, 17 dividido por 7, vamos lá. Então, aqui vai ser 2. 2 vezes 7, 14. Para 17, 3. Baixo o zero aqui, coloco a vírgula. 30 dividido por 7 é 4. 4 vezes 7 é 28, para 32. Como ele quer um valor aproximado com uma casa decimal, então esse valor, o valor de x, é de aproximadamente 2,4. Então, olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra C. Então, a medida do segmento AD em centímetros que o colecionador precisará calcular é igual aproximadamente a 2,4 centímetros. Com isso, finalizamos a correção da prova de matemática do concurso de admissão ao primeiro ano do ensino médio do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro do ano de 2019-2020. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faço o convite para que se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Vou ficando por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo.